Bom, pessoal, boa tarde, né? A gente vai trabalhar nas nossas aulas de ciência de hoje. Eu escrevi no quadro, né, um resumo pra gente, assim, pegar mais e entender melhor, né? Que é o seguinte, nesse quadrinho aí nós temos, né, a questão das ciências. A gente vai falar sobre os seres vivos e cadeia alimentar, que eu imagino que vocês já tenham estudado sobre isso também, né? Vocês aprenderam? Tenho certeza que os seres vivos, né, são quem são as plantas, os animais e os micro-organismos, né? Eles são seres vivos dos nossos planetas. Mas a gente vai lembrar o seguinte, lá no nosso meio, né, no nosso ecossistema, né, nós temos os fatores vivos e os fatores não vivos. Quem são os fatores vivos? São as plantas, os animais, né, e os micro-organismos. Eles são todos seres vivos, né, estão vivos. Já os fatores não vivos são aqueles que estão no meio, mas que não possuem vida, como por exemplo o que? A Terra, né, o solo, ela não tem vida. O Sol, né, que é um fator não vivo, o que mais? O vento também é um fator não vivo, né? Então, os fatores não vivos são aqueles que não possuem vida. Lembrando que só tem vida, né? Só é ser vivo quem? As plantas, os animais e os micro-organismos, né? E aqui eu coloquei o seguinte, um desenho do Sol, né, indicando o fator não vivo, né, do ambiente, e aqui de uma planta indicando o fator vivo, né. Aqui eu coloquei como autótrofos e os animais como heterótrofos, né. Se vocês não lembram, essa palavra autótrofo quer dizer o próprio alimento, né. Então, a planta é o único ser do planeta que é produtor. Não existe mais nenhum ser no planeta, nenhum ser é capaz de produzir o seu próprio alimento além da planta, né? Isso quer dizer o quê? Que os produtores do planeta são as plantas. Nenhum animal, né, nenhum homem, nenhum micro-organismo, né, com exceção de algumas algas que a gente vai ver depois, tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, né, no caso. Então, a planta ela é um produtor, ou seja, ela produz o próprio alimento. Já os animais, né, eles são heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Tanto é que eles têm que buscar o alimento na natureza, né? Caçar um animal, né? Uma fruta e tudo mais. Então, no caso, os animais são heterótrofos, não produzem o próprio alimento, e as plantas são autótrofos, conseguem produzir isso, né? E aqui nós temos um exemplo de cadeia. O que é cadeia alimentar? É uma partezinha que vai indicar, vai deixar o nosso planeta equilibrado, né? Ou seja, para que uma espécie não aumente mais, ela tem que ter o seu predador natural, né? Senão ela vai acabar destruindo o planeta. Existe sempre essa questão da cadeia alimentar, né? Um ser se alimentando do outro ser e assim por diante. Aí aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos um exemplo de cadeia alimentar, né? Lembrando que a gente viu que o único produtor que existe é a planta. Nenhum outro ser é capaz de produzir o próprio alimento. Então, na cadeia alimentar, nós temos o quê? É assim, um ser, né, que se alimenta do outro e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uma planta, né? Um exemplo aqui, um gafanhoto e um gato, indicando uma cadeia ou teia alimentar. No caso aqui, a planta ela é o produtor, né, como eu falei para vocês, e o gafanhoto é o consumidor, porque ele vai se alimentar da planta, né? Depois que ele se alimentar da planta, o gato vem e se alimenta do gafanhoto, ou seja, o gafanhoto come a planta e depois o gato vem e come o gafanhoto. Esse aqui é um exemplo de cadeia ou teia alimentar, né? Então a planta ela é o produtor, ela produz o alimento, né, e tudo mais. E o gafanhoto ela é o consumidor, o gato também é outro consumidor, né? Então o que é que isso quer dizer? A planta produz e o gafanhoto ele vai ser o consumidor. Como o gafanhoto é o primeiro animal que vai se alimentar aqui, ele vai ser o consumidor primário. E o gato, como ele é o segundo animal, ele vai ser o consumidor secundário, né? Isso, então, uma teia, né, ou cadeia alimentar é formada desse jeito aqui. O produtor, né, podem ser primários, secundários ou terciários, ou seja, o primeiro que se alimentar vai ser sempre o primário, e o segundo vai ser o secundário, né, e o terceiro o terciário. Então, uma teia alimentar, você pode dar exemplo de teia alimentar, tipo assim, nós temos a mosca, né? A mosca, quem se alimenta da mosca? O sapo, né, o cururu. Não. Nesse caso aqui, a cobra vai ser o consumidor secundário. Por quê? Porque ela se alimentou de um animal que já havia se alimentado de, no caso, outro, né? Do inseto, da mosca. Tá certo? Então, as cadeias alimentares são formadas desse jeitinho aqui, né? Então, agora a gente vai para o nosso responder uma questão do livro para a gente entender melhor isso.